rapidamente, os nossos minutos são poucos, eu quero que você pense rapidamente sobre a importância do tema, sobre a importância dessa função em nossa vida. Veja você que Deus, Ele fez um projeto, o projeto da expansão do reino dEle. Ele fez um projeto, e esse projeto ele está ligado a nós, a mim e a você. Cabe a mim e a você fazer a expansão. A grande comissão eram irmãos como nós aqui, que foram direcionados por Cristo para que fossem até os confins da terra levar a palavra de Deus. O projeto de Deus é que eu e você façamos isso. Então veja, esse projeto ele precisa dar certo. Eu não vou usar a palavra depende, que Deus depende, porque não seria a palavra adequada. Mas sim, cabe a nós fazermos isso, cumprir o ID, levar a palavra de Deus adiante. Nós somos esse projeto. Nós é quem temos essa responsabilidade. Nós costumamos dizer que lá na cruz, uma dívida foi paga e uma outra surgiu. A dívida do pecado está paga. Aquela que recaía sobre nós, aquela que nos condenava, aquela que nos selava para o inferno, essa foi paga, o peso do pecado foi pago naquela cruz. Mas quando Cristo foi assunto ao céu, Ele deixou conosco uma outra tarefa, qual que é essa tarefa? A tarefa da expansão do Evangelho de Cristo, a responsabilidade de dividir aquilo que eu e você vivemos, a responsabilidade de dar às pessoas aquilo que eu e você temos experimentado, que é a presença de Deus, que é vivenciar o Evangelho de Cristo, que é tê-lo conosco todos os dias e viver a plenitude da graça de Deus sobre a nossa vida. Nós temos a responsabilidade de fazer isso. Por isso que Paulo, lá em Romanos, ele se titula como devedor. Eu sou devedor. É uma responsabilidade que Paulo tem, de cumprir o ID, de levar isso adiante. É uma responsabilidade que nós temos. Há um texto em Colossenses, eu vou ler só um verso de Colossenses, do capítulo 4, o versículo 17. Uma carta escrita por Paulo, é uma carta de cunho coletivo, mas esse verso em especial, ele direciona a Arquipo, que é uma pessoa da qual nós não temos tantas informações, mas certamente um irmão, alguém a quem Paulo havia evangelizado. Colossenses, o capítulo 4, verso 17, diz assim: E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Mais uma vez a orientação de Paulo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpra. A carta, ela tem um cunho coletivo, mas esse verso, como eu falei, ele é direcionado a Arquipo, um irmão que nós não temos tantas informações. Toda a Bíblia ela tem um cunho coletivo, mas o que nós precisamos entender é que o ID, ou pregar o Evangelho, preste atenção em algo, o pregar o Evangelho a todos não é uma tarefa de todos nós. É uma forma errada de nós interpretarmos, porque quando você fala assim, parece que a responsabilidade não é sua, mas ela é de todos. O pregar o Evangelho é uma tarefa minha, o ID é uma tarefa minha e é uma tarefa sua. É assim que a gente tem que fazer a leitura do ID. Então não é todos, é como um avivamento. Nós esperamos pelo avivamento, que ele aconteça, que ele venha, mas nunca começa em nós. Nós sempre esperamos que ele venha de outro lado, para que a gente consiga pegar talvez o embalo dele e então adentrar. Nunca é uma tarefa nossa. O ID é uma tarefa nossa, uma tarefa minha e uma tarefa sua. Esse verso, quando Paulo fala para Arquipo, ele diz, a primeira palavra que ele utiliza aqui é atenta. É o olhe, você visualiza isso, você observa isso. Qual é a importância disso? Porque para você cumprir o ID, você precisa estabelecer para você algumas prioridades. A primeira delas é você visualizar.
Mas eu vejo muitas coisas, ok, não é essa visão. É aquela visão que nós temos que dita as nossas prioridades. Eu olho, tão logo eu me aproximo, tão logo eu pego. O meu olhar vai determinar aquilo que para mim é prioritário. Eu tenho o desejo de ir em tal lugar e eu visualizo aquele lugar e eu vou até aquele lugar. Aquilo que você vê, aquilo que você se atenta, determina quais as prioridades que você tem. O ID é a nossa prioridade enquanto cristãos, enquanto irmãos que nós somos. Amém? Então nós temos que visualizar, olhar para isso e priorizar isso na nossa vida. Porque se nós usamos termos do tipo, eu não tenho tempo, eu não consigo acompanhar, ou bate aquela preguiça às vezes e você não fala, ou você se envergonha na hora de manifestar a sua posição enquanto cristão. Então veja, isso não é para você uma prioridade, não é algo que você está atentando, não é algo que você colocou como algo importante para você, já que você facilmente esquivou. Então, se nós não conseguimos atentar, visualizar e priorizar, tão logo nós perguntamos a nós mesmos: será que Deus então é nossa prioridade? Será que como igreja nós de fato somos condizentes com a realidade de um cristão? Porque hoje o tempo ele é muito escasso mesmo, as dificuldades, a igreja está sendo apedrejada nos dias de hoje, apedrejada. Hoje nós somos taxados como os fanáticos radicais, incompreensivos, intolerantes e daí para frente, é o que nós somos. Tornou-se mais difícil. Mas se nós estivermos na presença genuína de Cristo, tal como temos o exemplo da igreja primitiva, que enquanto ela foi apedrejada, perseguida e morta, tanto mais ela cresceu. Porque quanto mais morriam cristãos, mais surgiam cristãos. Por quê? Porque a morte contagiava a todos. Não era uma morte sofrida de um covarde que abdicou do que cria, mas era uma morte corajosa de alguém que batia no peito e dizia: pode matar, mas eu não vou renunciar. E com isso o ID foi, ele expandiu e a igreja cresceu. Eu não vou comparar a nossa igreja hoje com a igreja primitiva, porque chega a ser uma covardia. Por muito pouco a gente se esconde. Por muito pouco nós tiramos a roupa do cristão e colocamos a roupa adequada para aquela ocasião. E o ID vai ficando para trás. A nossa maior função como igreja é cumprir o ID, é levar o evangelho. Nós viemos aqui para cumprir o ID, nós saímos daqui para cumprir o ID. Esse é o nosso papel enquanto igreja. A bênção, o projeto, o sonho e tudo mais que nós almejamos e esperamos em Deus não são nossas prioridades. Precisa haver uma virada de chave na nossa vida para que eu e você compreenda que o ID é o mais importante, o buscar o reino é o mais importante. E quando a Bíblia fala do buscar o reino, não é buscar o reino para a sua glória, é buscar o reino que glorifica a Deus. É o ID. Como você glorifica a Deus? Evangelizando é uma das ações que você tem, que vai glorificar a Deus, que vai exaltar a Deus. Veja, nós somos uma igreja. Qual é o papel da igreja? Qual é o papel principal da igreja? Será que o nosso papel é nos reunir aqui todo domingo, abraçar e ficar entre amigos e está tudo certo? Gente, o papel principal da igreja é evangelizar. Nós nos reunimos, nós temos esse local aqui para que pessoas que não são daqui possam vir. O culto ele é direcionado para quem não é da igreja, porque nós estamos aqui para evangelizar. E feito isso, a bênção recai sobre a nossa vida, Deus supre as necessidades que temos, mas o foco é o evangelizar, o foco é pregar a palavra. Não é o nosso caso, louvado seja Deus por isso, mas isso é o que se menos faz hoje na igreja. Nós fazemos de tudo, temos espetáculo, temos autoajuda, temos bênção a rodo, temos testemunhos de milagres, temos sensacionalismos, tudo isso tem aos montes. A pregação da palavra genuína é que está em falta. E aí eu pergunto, o que está acontecendo conosco? Nós precisamos, diante de uma conversão que nós temos, ter uma virada de chave de atitudes. Nós temos que mudar a atitude. Você vai concordar comigo que se um traficante se converte, se ele se converte, o que todos nós aqui esperamos que aconteça? Que ele
mude a atitude. E nós cobramos isso, que ele pare de traficar, que ele mude. E todos nós ficamos de olho para ver qual vai ser a postura, qual vai ser o andar dele, se houve uma mudança de ação, uma mudança de pensamento, se uma prostituta se converte. É impressionante o peso que cai do nosso próprio olhar para com esses, e a expectativa é que a vida mude totalmente, que ela mude a atitude, que ela mude a postura, que ela seja uma pessoa totalmente diferente. E quando nós nos convertemos, o que nos faz pensar que a nossa mudança é questionável? Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. O que nos faz pensar isso? Não existe isso. Tem que ter uma mudança, tem que ter uma virada de chave. Nós precisamos mudar a mente, mudar o pensamento. Nosso papel como igreja é um só. E se não for trazer outras pessoas para dentro da igreja, então você não tem papel. Você está perdido no meio da igreja, focando em coisas que não são condizentes com o evangelho que nós pregamos. Porque o nosso papel como igreja é fazer com que o evangelho seja expandido, com que as pessoas ouçam e venham e se coloquem aqui, aceitando a Cristo como o Senhor, tal como nós fizemos um dia. Esse é o nosso papel enquanto igreja. Se nós não cumprimos o ID, então nós não somos igreja. Se nós temos preguiça, se nós não temos tempo, você tem preguiça de Deus, você não tem tempo para Deus. Nós somos devedores, tal como Paulo coloca no verso de Romanos 8. Ele diz: eu sou devedor. Pense que toda dívida, se não for paga, um dia alguém vai te cobrar ela. Não é esse tempo agora, mas vai chegar esse dia. O que nós fizemos com tudo aquilo que Deus depositou na nossa mão? O que nós fizemos? O que nós fizemos? Nós precisamos ter a compreensão correta. Paulo fala: atenta para o ministério. Qual é o ministério que Paulo está dizendo aqui? Qual é o ministério? Se você ver o contexto lá de Colossenses, você vai entender. Ou o que é o ministério? O ministério é um cargo? É uma posição? Será que é isso que nós entendemos como ministério? É isso que é dessa forma que nós olhamos o ministério, como uma posição, não sei, ou um cargo, ou algo do tipo? Qual era o ministério de Cristo nesse caso, então? Qual era a função principal de Cristo? Servir. Não era isso? Servir. Ele próprio diz: eu vim para servir. O ministério é você servir. Isso é o ministério. Então eu não sou o pastor, não, eu sou o mais servo de todos vocês. Já que me colocaram aqui e Deus direcionou e eu recebi o título do pastor, eu sou mais servo do que todos vocês. Cabe mais responsabilidade a mim, ao pastor Kennedy, aos demais pastores. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então não é um cargo que fala, é um cargo que fala: eu estou aqui para servir, servir mais, servir mais, servir mais, servir mais. O aspecto, o conceito de igreja tem que estar claro em nossa mente. Então cumprir o ID é algo de que eu e você temos uma obrigatoriedade enquanto cristão. Se você quer ser um cristão, então você tem isso como uma obrigatoriedade. Então veja, a nossa virada de chave, ela não é negociável. A nossa transformação não é negociável. Tal como alguém que tinha um peso, um pecado muito intenso, virou e mudou de vida, cabe-nos também. Cabe a cada um de nós também. Efésios capítulo 2, verso 10 vai dizer assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. É só para demonstrar a transformação da qual eu e você vivenciamos e que nós precisamos ter uma visão e pensamento diferente. Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. São versos conhecidos, não são? São profundos, não são? Nós vivemos eles. São reais em nossa vida. Nós renunciamos o nosso próprio eu
Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Será que nós estamos servindo a esse ponto? Porque se assim for, então o id, ele vai fluir, vai ser natural. 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O que é esse novo? O que são as coisas novas? O que nós precisamos compreender é isso. É o id. É o id, é o servir. É o servir, porque nós estamos todos aqui para isso. É o servir. E nós servimos entre nós. E nós servimos lá fora. É assim, esse é o nosso papel. Só que quando Paulo fala que é devedor, e aí ele pesa a obrigação do servir, em contrapartida ele vivencia toda a plenitude da presença e da glória de Deus na vida dele. Não é um serviço pesado, é um serviço feito com amor. Não é um serviço por obrigação. Não é um serviço que encontra restrição para ser executado. Você não tem que ser um profissional capacitado. Você só precisa amar a Cristo e Ele está em seu coração. Você não precisa de teologia para fazer isso. Você não precisa, porque quem faz é Cristo. Ele só precisa da sua disposição de fé. Eu creio, eu amo, então eu faço. Se você colocar limitações para isso, então você põe limitações ao próprio Deus e à essência do que nós somos. Não dá para dizer que não tem tempo. Não dá para dizer. Não dá para dizer que você tem vergonha daquilo que você é, da sua essência, enquanto igreja e enquanto cristão. O id, ele recai sobre nós com peso de obrigação. Precisa ser feito. Está enxertado em nós. Faz parte do que nós somos. Faz parte do que nós somos.